primeiro ano, como estão vocês? Tudo bem? Bom, vamos começar a aula de hoje. Quero fazer um comentário importante. Se vocês por acaso não conseguiram resolver algum item da atividade, gente, não tem problema. Vocês têm o direito de não conseguir. Então, o que procede nesse caso? Vocês não façam exercício porque não conseguiram. E avise, professor, eu não consegui fazer tal item. Não vai entregar o exercício em branco, o item em branco. Não façam isso. Avisem, não consegui. E tá perfeito, gente. Atividade recebida. Não tem problema, tá? O que vai acontecer nesses casos é que eu vou incluir a resolução do problema para o vídeo seguinte, como eu estou fazendo hoje. Como eu irei fazer hoje. Não? Tudo bem? Tá certo? Se por acaso vocês estão tentando fazer um item e não conseguem, de repente vence o prazo. O prazo é meia-noite, sexta-feira, certo? Gente, não deixe de entregar até o prazo, até sexta-feira, tá? Se por acaso vocês estão com dificuldade com algum item, é melhor entregar a atividade incompleta do que não entregar, tá bom? E não deixem de comunicar as dúvidas. Em realidade, gente, me preocupa mais quando vocês resolvem tudo. Isso não é natural, é preocupante para mim. Eu fico preocupado. Quando vocês entregam atividade incompleta, dizendo eu não consegui fazer tal coisa, eu fico mais tranquilo. Porque isso é o natural. Tá certo, gente? Bom, esclarecido essa questão, vamos começar a aula de hoje, a aula 16, com a correção do item D do exercício 3 da página 17. Tá certo? Eu copiei a figura do livro, tá aqui a figura. E para começar a resolução desse problema, eu quero chamar a atenção na figura ao vértice A do triângulo. Vocês vieram no exercício 3 com o item A, B e C, todos eles o triângulo era retângulo. No item D, gente, vejo que não tem nenhuma indicação que esse ângulo seja reto. Então vi que alguns de vocês assumiram que o ângulo é reto e resolveram o problema. E, em realidade, você não pode assumir isso, que esse ângulo seja reto. Tá certo? Então, como é que a gente vai resolver? Bom, esse triângulo ABC é um triângulo escaleno, ou seja, aquele triângulo cujos ângulos são todos diferentes, tá? Mas aqui eu tenho a altura traçada e aqui o ângulo de 90 graus. Quando eu traço a altura, surgem dois triângulos. O triângulo ABD, cuja hipotenusa vale 5 e os catetos valem x e y. E o triângulo ADC, cuja hipotenusa vale 4 raiz de 2, um dos catetos vale x. E esse outro cateto aqui, ó, do segmento DC, seria quem? Seria 7 menos y, certo? Então o que eu vou fazer? Vou aplicar Pitágoras nos dois triângulos. Triângulo ABD, tá aqui, hipotenusa ao quadrado, que é 5 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Pitágoras. Triângulo ADC, hipotenusa ao quadrado, certo? Soma dos quadrados dos catetos, tá aqui. O 7 menos y, insisto, é o segmento DC, que é 7 menos y, certo? O que acontece aqui? Eu tenho duas equações com duas variáveis. Eu vou unir as duas num sistema, como está indicado aqui no cursor, e vou resolver esse sistema. Aí tem várias formas de resolver esse sistema. A gente trabalhou bastante isso, ainda antes da suspensão das aulas presenciais. Eu vou fazer essa resolução por substituição. Eu vou pegar a primeira equação, que é essa aqui, e vou passar o y ao quadrado para o outro lado. Então ficou x ao quadrado é 25 menos y. Agora eu vou pegar esse x ao quadrado e vou substituí-lo nessa posição aqui. Certo? Estou olhando para cá, para esse quadro aqui. Eu vou ter 4 raiz de 2 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 2 vai dar 32, certo? X ao quadrado, o que é? X ao quadrado agora eu vou substituir 25 menos y ao quadrado. Está aqui o 25 menos y ao quadrado, certo? Mais o 7 menos y ao quadrado, está aqui. Certo, gente? Então, essencialmente, o que eu fiz foi isolar o x ao quadrado na primeira equação e substituir o valor dele, que é 25 menos y ao quadrado, na segunda equação. Caí nessa expressão. Aqui tem que resolver esse problema, gente, agora. 32, tira os parênteses do 25
menos y ao quadrado, e aqui é um binômio do quadrado perfeito, quadrado do primeiro termo, 7 ao quadrado, menos aqui, então será menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes 7, 14, mais o quadrado do segundo, certo? Bom, aqui o y ao quadrado cancela, certo? Então eu passei o 14y para o outro lado da igualdade, era negativo, ficou positivo, está aqui ele. 49 mais 25, o 32 vem para esse lado, menos 32. Então vai dar 14y igual a 42 e o y é igual a 3. Essa é a resposta do valor de y. Para achar o x eu posso pegar essa expressão de novo, né? Aqui ela, ó. O 3 vale, o y vale 3, certo? Substituo. 9, passo para o outro lado, resolvo, x é igual a 4. Beleza, gente? A pegadinha desse problema que eu acho que fez vocês terem problema foi isso, não? Não sei se o livro esqueceu de indicar o ângulo reto aqui no vértice A. Isso é possível, que é uma errata, nesses casos acontece, é normal. Em todos os livros didáticos do universo, sempre há alguma errata, algum probleminha. Isso acontece, é normal. Mas, dado que não apareceu nenhuma indicação de ângulo reto aqui, nós não podemos usar as propriedades que nós estávamos estudando. Tudo bem, gente? Isso aqui é o exercício item D do terceiro exercício. Bom, o próximo tema no nosso curso é funções trigonométricas no triângulo retângulo. Eu não vou entrar ainda aí porque eu acho que é muito prematuro. Prefiro fazer uma aula de exercícios que involucrem semelhança de triângulos. Vamos trabalhar um pouquinho mais esse tema. Então eu selecionei aqui da apostila de vocês 4 exercícios, mais 2 extras. Eu vou explicar um pouquinho como é que resolve cada um deles, aproveitando essa aula, que não vai ter conteúdo teórico, dando dicas de resolução, tá certo? Vamos ver aqui, o primeiro exercício é o 4, só o item B, que tem o item A e B, tá? Só pedir o item B da página 5, insisto, gente, atenção, caderno de atividades, tá certo? Bom, aqui eu copiei a figura do livro. E como é que resolve esse problema? Aqui tem algumas dicas. Primeira coisa que vamos ver aqui se existem triângulos semelhantes. Aqui, primeira observação. No vértice B, de novo, o autor não indicou que o ângulo é reto. Então, a rigor, eu não posso considerar o triângulo ABC como um triângulo retângulo. Mas aqui eu tenho, com certeza, eu já chequei, isso aqui está faltando a informação. Então, vocês podem considerar que o vértice B é um ângulo reto. Tá? Então o triângulo ABC é retângulo e o triângulo ADE também é retângulo. Então aqui eu pus 3 quadradinhos indicando como é que resolveria esse problema. Verifique primeiro se os triângulos são semelhantes, é claro, certo? Para isso, nesse tipo de construção de problema, use a propriedade que todos os triângulos a propriedade de todos os triângulos onde a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Esse aqui é o triângulo ABC, eu tenho 90 graus, 60 e 30. ADE eu tenho 30, 90, e que ângulo vai ser esse aqui, ó? Certo? Aí então, identifique na figura os ângulos congruentes, ou seja, os ângulos iguais. Essa identificação é muito importante para poder estabelecer a semelhança de triângulos. Quer dizer, é a partir dos ângulos congruentes que eu identifico os lados correspondentes. E daí saem as razões que a gente vai trabalhar. Aqui vocês vão ter, durante a resolução, vocês vão ter que achar o lado AC. Então estou dizendo aqui embaixo, ó, usa Pitágoras. Gente, geometria vale tudo que vocês aprenderam até hoje. Tá certo? Usa o teorema de Pitágoras e acha o valor de AC. Vocês vão precisar dele, tá? A partir daí, estabeleça a igualdade entre as 3 razões formadas pelos lados correspondentes e resolva o problema. Tá certo? A partir daqui, vocês podem resolver. Vão surgir vai surgir a proporção de semelhança e vai ter 2 variáveis. Certo? Das quais uma delas se repete em 2 razões. Eu vou deixar que vocês resolvam isso por si mesmos. Deixei aqui embaixo a resposta, tá? O segmento DE vale raiz de 3 sobre 4, é a resposta. BE é o dobro de DE, então daqui já tem a resposta do segmento BE, que é esse aqui. E CD, que é esse aqui de cima, vai valer 5 quartos.
Veja que a pergunta do problema é o perímetro do quadrilátero BCDE. Então, BCDE é um quadrilátero. Estão vendo que tem 4 lados? O perímetro é a soma dos valores dos 4 lados. Então, somando os valores dos lados que vocês encontrarem, essa aqui é a resposta. É uma resposta meio estranha, mas ela é essa aí, é a correta. Tudo bem, gente? É isso aqui. Acho que com isso vocês já resolvem esse problema, tá certo? Aqui, é claro, nessa informação BE é igual a 2DE, se eu chamo o segmento DE de Dzinho, quanto vale o BE? BE é o dobro, certo? Bom, deixo com vocês, tá certo? O exercício 7, quer dizer, esse exercício é meio preparatório para o 7º. Aqui não tem nada demais. Aqui nada mais é uma fonte de luz. É que eu faço esse comentário, não? Que pela figura se vê que ela está alinhada com o centro da esfera. Então significa dizer que a distância que o raio de luz percorre da fonte até a parede por esse caminho que eu estou indicando com o cursor é igual à distância que a luz percorre por esse caminho de baixo. Significa dizer que a distância desse lado aqui, ó, desse triângulo grande, esse lado é igual ao de baixo. Quando os dois lados são iguais, eu tenho que triângulo. Aqui eu tenho a altura do triângulo. O que vai acontecer com a base? Eu sei o valor desse lado, né? Dá pra ver, gente? Aí, uma vez identificado o valor desse lado, eu tenho essa figura aqui, que é esse triângulo que estou indicando com o cursor, é esse problema de cima. Tá certo? Só resolver. Aqui eu estou dando outra pista. Se vocês precisarem de conhecer o valor de um certo cateto, tem um cateto, se eu precisar do valor, usa Pitágoras, que sai esse valor, tá? Pitágoras é uma excelente ferramenta, gente. Ela funciona em muitas coisas. Esse problema aqui, Universidade Federal de Goiás, certo? É questão de concurso. Tudo bem, gente? Certinho? Vamos lá. Esse problema aqui, ele sai quase que só aplicar a semelhança de triângulos, certo? A pergunta é o perímetro do triângulo ABC. Então, ABC, ele quer o perímetro desse triângulo grande. É claro que vocês vão ter que achar o valor de x. Já deixei a resposta aqui embaixo. X vai ser 4. Aqui está a resposta final do perímetro. E vocês vão ter que achar o valor do segmento NC também. Aí no caso, gente, dá um nome para ele aqui. Chama de, sei lá, de A, por exemplo. Aí o lado AC vai ser o x mais A, né? Mas antes de fazer isso, calculo o valor de x, usando, por semelhança de triângulos, os demais lados, né? Tá certo, gente? Bom, insisto, se vocês vão tentar fazer o problema. E se não conseguirem, avisem, professor, eu não consegui. Avisem, mas não deixem de entregar a atividade, insisto. Tá certo? Esse problema aqui, bom, aqui é o seguinte, eu tenho aqui um círculo, certo? O diâmetro, cuidado, é 5 metros. Se o diâmetro é 5 metros, quanto vale o raio? OP. Você vê que o raio OP e o raio OT é igual ou diferente? Quando você substituir o valor do raio nesses dois segmentos, vai aparecer um triângulo retângulo. Por que ele é retângulo? Porque o segmento QT no enunciado é a tangente na circunferência. E toda reta tangente em uma circunferência forma 90 graus com o raio. Então o triângulo OQT é um triângulo retângulo por geometria elementar. Tá? Vai aplicar Bhaskara e vai sair numa equação de segundo grau. Vocês lembram como é que resolve a equação de segundo grau? Certo? Aí vai sair a resposta aqui. Certinho? Esses dois problemas são duas questões extras. Aqui um probleminha de propriedades do triângulo retângulo. Vocês já fizeram esse problema. Foi o primeiro exercício da atividade anterior. Façam de novo aqui. Eu estou insistindo nele porque para vocês se familiarizarem com essas relações, né? Esse cateto ao quadrado é igual a m vezes a, certo? Para achar o valor de a, o que eu faço? Sei que o triângulo ABC eu conheço os dois catetos, aplico
Pitágoras, certo? O h ao quadrado é o produto de mn. Essas propriedadezinhas, gente. Familiarizem-se com elas, tá? Elas são úteis, elas aparecem em problemas diversos de geometria. Aqui em cima eu tenho 3 triângulos, certo? Ele pede o perímetro do triângulo ABP. Vamos lá, com o cursor ABP. Então eu tenho que descobrir, para saber o perímetro, o valor de AB e BP, certo? Aqui eu não deixei a resposta. Daqui a pouquinho eu dou a resposta desse. Tá. Então, vamos buscar algum triângulo que seja semelhante. Cuidado, são 3 triângulos, dos quais 2 deles são semelhantes. Busquem quais são os semelhantes. Identifiquem quais são os ângulos congruentes. A partir dos ângulos congruentes, identifiquem quais são os lados correspondentes. Então, a partir daí, vocês aplicam a semelhança de triângulos, as proporções. Nesse problema, o perímetro, deixa eu ver aqui, vale 14, tá? Tá certo, gente? Esse material que está aqui no vídeo, vou deixar disponível para vocês. E é isso então, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Tchau!